Hello, my name is Márcia. Welcome to our class about cooking. Então nós vamos ver 50 top words about cooking. As 50 palavras usadas para a gente cozinhar. Alright, so you have cooking at home, que é cozinhar em casa, and eating out, que é comer fora. So, having a takeaway é quando você vai no restaurante, compra comida e come em casa. Takeaway, então você não pode comer lá, não tem restaurante, não tem mesa. Você compra comida para comer em casa. So, having a takeaway for lunch, né? Eu vou buscar uma comida para o almoço. And then I ask you, do you like to cook? Você gosta de cozinhar? You answer yes or no. Ok? Do you like to eat out? Você gosta de comer fora? Do you like to eat out? What kind of restaurants do you prefer? Sophisticated or simple ones? Que tipo de restaurante você prefere? Mais sofisticado ou mais simples? So, what kind of restaurants do you prefer? Sophisticated or simple ones? Alright. Do you usually have a takeaway? Normalmente você pega comida para comer em casa? Do you have a takeaway? Which is cheaper? Qual que é mais barato? Cook at home or have a takeaway? Cozinhar em casa ou buscar comida? So, which one is cheaper? Cook at home or have a takeaway? Ok? E aí, eu selecionei 2 provérbios que as pessoas falam muito para saber sua opinião, se você concorda ou não. You are what you eat. Você é o que você come. Do you agree or disagree? Você concorda ou não? You are what you eat. A minute on the lips, a lifetime on the hips. Então, 1 minuto na boca e uma eternidade nos quadris. Alright, see, this is a big belly, right? So, a minute on the lips, a lifetime on the hips. Você acredita nesse provérbio? Alright, so verbs related to cooking. Então, nós vamos começar com os verbos relacionados à cozinha. O primeiro é to weigh, né? To check the weight. Muitas vezes, quando você vai cozinhar, você tem que pesar alguma coisa. Então, o verbo é to weigh, to check the weight. Você vai checar o peso, né? Farinha, açúcar, alguma coisa que você precisa pesar. Por exemplo, you have to weigh the flour. The recipe says you need 250 grams. Então, um exemplo, você tem que pesar a farinha. Flour é farinha de trigo. The recipe, então recipe é a receita, tá, gente? Então, receita de médico, a gente diz prescription. Em receita culinária, a gente diz recipe. Recipe. So, the recipe says you need 250 grams. Então, você tem que pesar a farinha, porque a receita diz que você precisa de 250 gramas. So, let's read again. You have to weigh the flour. The recipe says you need 250 grams. To measure já é medir, normalmente líquidos, so to check the quantity, né? Você vai medir. Measure the amount of milk to prepare the pancakes. Então, meça a quantidade de leite para preparar as panquecas. Então, to weigh, pesar. To measure, medir. To peel é remove the skin. Então, a gente tem pele. Nossa pele é nossa skin. E a casca dos alimentos, das frutas, a gente também chama de skin. Então, when you remove the skin, quando você tira a casca, you peel, que é descascar. Muitas pessoas fazem peeling no rosto. O que é isso? É você tirar uma camada de pele e nascer outra nova. Se chama peeling. Então, to peel é descascar. You don't need to peel the potatoes to bake them. Você não precisa descascar as batatas para assá-las. Então, to peel, descascar.
To mash, to crush cooked food until it's soft. Então, é amassar. Amassar uma comida que já está cozida até virar uma pasta. Por exemplo, I'll make mashed potatoes for dinner. Mashed potatoes. Batata amassada ou pirê. Alright? Então, to mash é amassar. To grind é to break something like coffee, corn, meat into small pieces or powder. Então, é moer. Grind. Ok? E o verbo, então, you need ground meat. É grind, ground, ground, os 3 tempos. Então, ground meat é carne moída. Ok? So, you need ground meat to prepare hamburger. Ok? So, this is ground meat. E o que você pode grind? Café, milho, carne, né? Que você moe até transformar em pedaços pequenininhos. Então, to grind, moer. To squeeze, to press fruit or something with your fingers or hand. Então, é apertar. Então, ó, squeeze a lemon to make this drink, é espremer. Então, por exemplo, aquela garrafinha que a gente toma água chama squeezer. Por quê? Porque a gente aperta para sair o líquido. Squeeze. Então, squeeze, espremer. Squeeze the lemon. Squeeze the orange. Ok? To sift é peneirar. To put flour, sugar, etc. through a sieve in order to remove large pieces. Então, é você colocar farinha, açúcar numa peneira para remover os pedaços grandes. Então, you sift. E a peneira, sieve. Então, to sift, peneirar. Ok? So, you should sift the flour before you add it to the recipe. Você tem que peneirar a farinha antes de adicionar a receita. Alright? So, to sift, peneirar. To grate, to rub cheese, vegetables, etc. against a rough or sharp surface in order to break them into small pieces. Então, to grate é ralar, né? Você esfregar alguma coisa numa superfície mais dura, né? Para você ter pedaços pequenininhos. Então, to grate, ralar. Então, grate the cheese to eat with pasta, please. See? Grated cheese. Rale o queijo para comer com a pasta, com a massa. Alright? So, to grate, ralar. To knead, to press a mixture of flour and water many times with your hands. Então, é sovar, né? Você vai apertar uma mistura de farinha com água, com leite, ou, né, muitas vezes com sua mão. Então, em português, a gente fala sovar. To knead. So, you need to knead the dough well to make bread. Então, para fazer pão, você precisa sovar a massa muito bem. Então, dough é a massa, ok? To shred é desfiar. To cut or tear something into small, thin pieces. Então, tear é rasgar. Então, é cortar ou rasgar uma coisa em pedaços pequenininhos. Tá vendo? If you want to make chicken salad, you need to shred the cooked chicken. Se você quiser fazer salada de frango, você precisa desfiar o frango cozido. Então, to shred, desfiar, ok? Ok, so cutting verbs, ok? Então, a gente pode simplesmente usar o verbo to cut, que é cortar. Mas existem diferentes maneiras de cortar e a gente vai ver cada uma, tá bom? Então, primeiro, to chop. It's not a perfect cut, to cut in small pieces roughly. Então, é cortar em pedaços pequenos, né, de uma maneira grosseira. Não precisa de ser uma coisa específica. Então, please chop the meat. Corte a carne. To dice, to cut in small cubes. Dice é o dado que a gente joga. Então, to cut in small cubes,
quando você corta em cubinhos, então você dice. I diced the chicken, né? Para fazer aquele frango xadrez, you have to dice the Para fazer o frango xadrez, você tem que dice the chicken, cortar o frango em cubinhos, ok? To slice, to cut in thin pieces, but you keep the shape of the food. Então é fatiar. You have to slice the carrots to put in the salad. See? You cut in thin pieces. Então, se slice the pizza, você fatia a pizza. Slice the cake, fatia o bolo. Slice the carrots. To carve, normalmente é cortar a carne que já está pronta. To cut prepared meat. Né? For example, who will carve the turkey? Quem que vai cortar o peru? Normalmente é Thanksgiving, né? No dia de ação de graças. Everybody eats turkey. As pessoas comem turkey, que é o peru. Então, muitas vezes é o dono da casa que corta o peru. Então, he carves the turkey, ok? To carve. Agora os cooking steps. Quais são os passos que a gente precisa para cozinhar? Então, o primeiro deles é to season. To season é temperar. To improve or enhance the flavor of food by adding salt, spices, herbs. Então, você melhora o gosto da comida colocando sal, pimenta, ervas, né, temperos e o season. To season the food. Então, season quer dizer as estações do ano também. Summer, spring, fall and winter. Season. E o verbo to season, que é temperar. So, if you season the steak before cooking, it will be delicious. Muitas vezes, né, americanos, ingleses, eles não temperam a carne antes de cozinhar. Eles pegam uma carne, né, they get the steak and put in the oven, e põe no forno. E na mesa que eles ficam tentando temperar. It's not very good, the taste is not good, né? O gosto não fica bom. It's nice to season before you cook. É legal você temperar antes de cozinhar. To spice também é temperar, mas com plants substances. Normalmente com substâncias vegetais, com plantas. Né? You put on the food to add flavor and extend the food's life. E muitas vezes você coloca para conservar o alimento. Well-known example of spices. Então, os mais conhecidos são cinnamon, que é canela, nutmeg, que é noz moscada, pepper, que é pimenta, e ginger, que é gengibre. Então, todos esses são spices, são temperos. E o verbo to spice. When you cook fish, I love to spice it with a lot of herbs. Então, quando eu faço peixe, eu adoro temperar com ervas diferentes, alright? So, to spice, também temperar. To mix, to combine ingredients. Então, é misturar. Mixer é a batedeira, o aparelho. Então, mix the baking powder in a cup of milk to make the bread. Então, misture o fermento, baking powder, né, in a cup of milk to make the bread. Então, misture o fermento num copo de leite para fazer o pão, ok? Então, to mix é misturar. To bring to a boil é to heat some liquid like soup or tea. É levantar a fervura, ok? Você pode fazer com chá, com leite, com uma sopa, né? Então, bring the water to a boil before you add to the pasta. Então, ferva a água antes de colocar a massa, ok? To melt é derreter. To change from solid to liquid like butter. See, they are melting the butter. So, melt 2 spoons of butter. Então, derreta 2 colheres de manteiga.
To add, to introduce a new ingredient, né? Add salt to the salad. You add, então você adiciona, ok? To stir, it's to move a liquid substance with a spoon to mix. Então, to stir é mexer, alright? See the difference? To mix é misturar. To stir é mexer. The chef stirred the soup with a wooden spoon. Então, o chefe misturou a sopa com uma colher de pau. Wooden spoon, colher de pau. And then you have cooking methods, as maneiras de cozinhar. So, to fry é fritar. To cook the food in hot oil. E você chama a comida de fried food, ok? Fried chicken, ok? Fried sausage. I love fried food, but it's really unhealthy. Eu adoro comida frita, mas não é saudável, alright? So, to fry, cook in the oil. To bake, cooking in the oven, é cozinhar no forno, é assar. Usually used for cakes, bread and pasta. Então, você normalmente assa bolos, pão, massas, né? You bake in the oven, você assa no forno. Por exemplo, I baked some chocolate chip cookies last weekend, né? Eu assei uns biscoitos de gotinhas de chocolate na semana passada, ok? To roast, to cook in the oven, used for meat. Então, é assar no forno também, mas é mais usado para carne. A gente fala roast chicken, que é o frango assado, aquele que fica na televisão de cachorro. Roast chicken. Roast beef, que é o rosbife. Então, to roast, assar carne no forno, ok? To sauté, it's to cook in little oil. Então, é cozinhar num pouquinho de óleo, né? I will sauté the potatoes to eat with the steak. Então, a gente até fala em português batata sauté. Então, eles têm o verbo to sauté, right? To cook in little oil. Cozinhar ou passar no óleo, ok? To steam, to cook in the vapor, né? Então, é cozinhar no vapor. You can steam the vegetables if you are on a diet, né? Você pode cozinhar no vapor se você está de dieta, ok? So, to steam. Alright, and then you have the cooking utensils. Cooking utensils, que são os utensílios para cozinhar. Então, vamos ver aqui, gente. Ok, mug é a xícara que não tem pires, que a gente chama de caneca. Mug. E cup é a xícara que tem o saucer, que é o pires. Então, mug é a caneca, cup é a xícara e saucer é o pires. Tanto que a gente fala flying saucer, que é o disco voador, porque tem um formato de pires, né? Então, é flying saucer, ok? Ladles, ok? São as conchas. Spátula, que é a espátula, que é a fritadeira. Whisk, que é o fouet, né? E knife, que é a faca. Então, salt and pepper shaker. Então, o saleiro a gente chama de salt shaker. E o pimenteiro, pepper shaker. Pan é uma panela, ok? Frying pan é a frigideira. Saucepan é a panela também, para fazer molho, a gente chama de pan. E pot é o caldeirão. Pot, né? Aquele da bruxa, a gente chama de pot, ok? Aqui ficou faltando a spoon, que é uma colher que você precisa, pode ser grande, pequena, a gente chama de spoon. Ok.
Então, você tem a spoon, fork and knife. A gente pode chamar o conjunto de cutlery or silverware. Então, o faqueiro é silverware. E você tem dish, que é a louça, bowl, que é a travessa, né? Você tem dois tipos de bowl aqui. O teapot, que é a chaleira, ok? Refrigerator, que é a geladeira. Microwave oven, que é o forno de micro-ondas. Freezer, que fica embaixo. E stove or cooker, a gente vai ver de novo. Nos Estados Unidos eles chamam de stove, que é o fogão, e na Inglaterra, cooker, ok? So those are the cooking utensils. Atenção para a pronúncia, utensils. Ok, então essa é a kitchen. Kitchen appliances, que são os aparelhos da cozinha. Refrigerator, então é a geladeira. E a gente tem a short form, uma forma pequena de falar, abreviada, que é fridge. Fridge or refrigerator. Freezer, que é igual em português. Stove, que é o fogão. E na Inglaterra eles chamam de cooker. Oven, que é o forno. E racks são aquelas prateleiras que a gente tem dentro do forno para colocar a assadeira. Microwave oven, então oven é o forno. Você tem oven no fogão, gas oven or electric oven e microwave oven, ok? Dishwasher, que é a máquina de lavar louça. E os racks são as prateleiras lá dentro. Countertop, ok? Counter é o balcão. Então, o balcão da cozinha a gente chama de countertop. Cupboard, que é o armário de cozinha. A gente pode falar cabinets também. Cabinet or cupboard. A coffee maker, que é a máquina de fazer café. Toaster, que é a torradeira. E blender, que é o liquidificador. Mixer, que é a batedeira. E coffee grinder, que é um moedor de café. Paper towel rack, né, que é o suporte para pôr a paper towel, a toalha de papel. E sink, que é a pia. Dish soap, que é o sabão, do que a gente chama de detergente. E plastic wrap, que é o filme, aquele plástico de PVC usando para cobrir as comidas. They call plastic wrap. Aluminum foil, que é o papel de alumínio. Alright? Aluminum foil. E o parchment or wax paper. Wax paper é o papel manteiga que a gente chama. Pots and pans, então pot é o caldeirão, pans, panelas em geral. Então pots and pan. E stainless steel pan. Stainless, né, são as panelas de aço. E non-stick frying pan é que a gente chama em português de teflon, aquela que não agarra a comida e o óleo. Então a gente diz non-stick frying pan. Ok, so now people, you are prepared to cook. You know all the words. Agora você está preparado para cozinhar em inglês, você sabe todas as palavras. Se você gostou dessa aula, deixe um like e se inscreva no nosso canal. É muito importante você deixar um comentário para a gente continuar o nosso trabalho. Isso nos dá força e energia. Ok, counting on you. Bye bye, see you next time.